Hoje, olhamos para um PlayStation 5 ou um PC gamer e ficamos impressionados com o realismo dos gráficos e a profundidade das histórias. Mas tudo isso começou de forma bem mais simples, pontos de luz piscando em telas de laboratório. Longe de parecer um jogo, a evolução dos videogames foi lenta, construída por mentes criativas e inovadoras ao longo de décadas. Cada console e cada jogo foram degraus nessa escada, transformando um passatempo em um fenômeno cultural global. Vamos embarcar nessa viagem no tempo e descobrir como alguns pixels mudaram o mundo para sempre. Nos anos 1950 e 60, computadores eram raros, enormes e extremamente caros, restritos principalmente a universidades e grandes laboratórios de pesquisa. Essas máquinas ocupavam salas inteiras e exigiam equipes especializadas para operá-las, tornando o acesso ao computador um privilégio de poucos. Foi nesse ambiente de inovação e curiosidade científica que surgiram os primeiros experimentos interativos, como o Tennis for Two, criado por William Higginbotham em 1958. O objetivo era entreter visitantes durante uma exposição de ciência, mostrando o potencial dos computadores de forma lúdica. Usando um osciloscópio, Higginbotham simulou um jogo de tênis simples, com gráficos rudimentares, mas que encantava e surpreendia os visitantes, muitos deles vendo uma tela interativa pela primeira vez. Em 1962, no MIT, Steve Russell e colegas deram um passo além ao criar Space War, um jogo onde duas naves duelavam em torno de uma estrela, exigindo habilidade e estratégia dos jogadores. Esses jogos não eram produtos comerciais, mas mostraram que interagir com imagens em uma tela era algo mágico e inovador, despertando a imaginação de quem presenciava essas experiências pioneiras. Eles provaram que computadores podiam ser usados para entretenimento, não apenas para cálculos e pesquisas, acendendo a faísca da revolução dos games e mudando para sempre a relação das pessoas com a tecnologia. Space War rapidamente se espalhou entre universidades, inspirando uma geração de apaixonados por tecnologia e criando uma comunidade de entusiastas que compartilhavam códigos e ideias. Assim, os videogames começaram sua jornada, ainda longe das massas, mas já conquistando corações e plantando as sementes do que se tornaria uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo. A faísca dos laboratórios precisava de alguém para virar incêndio, e esse alguém foi Nolan Bushnell. Viciado em Space War, ele fundou a Atari em 1972 e criou Pong, um simples jogo de ping-pong. Instalado em um bar, Pong virou febre. A máquina travou de tanto receber moedas. O sucesso foi imediato, e a Atari começou a produzir gabinetes em massa, espalhando a cultura dos fliperamas. Pong mostrou que havia um mercado gigantesco para jogos eletrônicos. Logo, dezenas de empresas surgiram, copiando e inovando. A indústria dos videogames nascia ali, com duas barrinhas e um quadrado, dando início a um novo universo de diversão. O entretenimento interativo tinha chegado para ficar. O sucesso de Pong nos fliperamas foi tão grande que rapidamente se tornou um fenômeno cultural, reunindo multidões em bares e salões de jogos por todo o mundo. Esse impacto levou a Atari a sonhar mais alto e imaginar como seria levar os jogos para dentro de casa, tornando a diversão acessível a todos, não só nos fliperamas. Em 1975, lançaram o Home Pong, o primeiro console doméstico da empresa, que permitia jogar Pong na televisão da sala. Mas a grande revolução veio mesmo com o Atari 2600 em 1977, que usava cartuchos intercambiáveis. Isso abriu as portas para uma enorme variedade de jogos. Títulos como Space Invaders e Pac-Man viraram febre, conquistando crianças e adultos. O Atari 2600 marcou a primeira era de ouro dos videogames, transformando o entretenimento doméstico e criando uma nova indústria bilionária. Mas o excesso de jogos ruins
lançados sem controle de qualidade, e o fracasso de títulos como E.T., que se tornou símbolo de decepção, causaram o colapso do mercado em 1983. A indústria despencou, empresas fecharam as portas e milhares perderam seus empregos. A Atari nunca se recuperou totalmente desse golpe, perdendo seu lugar de destaque. Parecia o fim dos videogames, com muitos acreditando que era apenas uma moda passageira. Em poucos anos, os videogames passaram de fenômeno a algo considerado ultrapassado, sendo guardados nos armários. O mundo precisava de um novo herói para salvar a diversão e reacender a paixão pelos jogos eletrônicos. E esse herói estava prestes a surgir do outro lado do planeta, trazendo esperança para uma nova geração de jogadores. Enquanto a indústria americana afundava, a Nintendo, do Japão, preparava sua revolução. Aprendendo com os erros da Atari, a Nintendo focou em qualidade e inovação, lançando o NES em 1985. Super Mario Bros., criado por Shigeru Miyamoto, trouxe mundos vastos, controles precisos e um personagem carismático. O sucesso foi imediato, ressuscitando a indústria e estabelecendo novos padrões. The Legend of Zelda expandiu ainda mais as possibilidades, introduzindo mundos abertos e salvamento de progresso. A Nintendo dominou os anos 80, transformando personagens em ícones globais. Videogames deixaram de ser moda passageira e se tornaram parte da cultura pop. Uma nova era de ouro começava, liderada pelo encanador bigodudo. Nos anos 90, a Nintendo reinava absoluta, dominando o mercado com o Super Nintendo e conquistando milhões de fãs ao redor do mundo. Mas a Sega entrou na briga com o Mega Drive, trazendo uma proposta ousada e diferente. E foi aí que surgiu Sonic, o ouriço azul que virou símbolo de atitude, velocidade e inovação, conquistando uma legião de fãs e se tornando o principal rival de Mario. A guerra dos consoles foi intensa. De um lado, o Super Nintendo com seus gráficos coloridos e trilhas sonoras marcantes. Do outro, o Mega Drive, apostando em jogos rápidos e desafiadores. Cada console tinha seus próprios clássicos inesquecíveis e inovações técnicas, como chips especiais e controles diferentes, que marcariam época. Essa rivalidade saudável impulsionou a criatividade das empresas e acelerou o avanço da tecnologia, beneficiando diretamente os jogadores e tornando os anos 90 inesquecíveis para quem viveu essa era. Enquanto isso, os primeiros gráficos 3D surgiam timidamente em jogos como Star Fox, que usava o inovador chip Super FX, e Virtua Fighter, que impressionava nos arcades com seus personagens poligonais. A indústria estava prestes a dar um salto gigantesco, abandonar o 2D tradicional e abraçar mundos tridimensionais, abrindo portas para experiências totalmente novas. Nesse cenário de mudanças, a Sony, que inicialmente era parceira da Nintendo em um projeto de console com CD, decidiu seguir seu próprio caminho e lançar o PlayStation, apostando em uma nova geração de jogos. O PlayStation focava em gráficos 3D avançados e usava CDs, que eram mais baratos e tinham mais espaço que os cartuchos tradicionais. Em 1994, o PlayStation chegou às lojas, causando filas e euforia entre os fãs de videogame. O impacto foi imediato. Revistas e jornais destacavam a revolução que o novo console estava trazendo para o mundo dos games. A era dos 16 bits começava a dar lugar à revolução 3D, mudando para sempre a forma como jogávamos. O mercado nunca mais seria o mesmo, com vendas disparando e a indústria se reinventando diante das novas possibilidades. Uma nova disputa estava só começando, agora com 3 gigantes: PlayStation, Nintendo 64 e Sega Saturn. O futuro dos games estava prestes a ser reescrito, prometendo experiências cada vez mais imersivas e surpreendentes para todos os jogadores. O PlayStation revolucionou os anos 90, trazendo gráficos 3D CDs e jogos mais complexos e adultos.
Franquias como Tomb Raider, Gran Turismo e Metal Gear Solid mostraram o potencial narrativo e técnico dos games. A Nintendo respondeu com o Nintendo 64, inovando em jogabilidade 3D com Super Mario 64 e Zelda: Ocarina of Time. A Sega, com o Saturn, não conseguiu acompanhar. O PlayStation vendeu mais de 100 milhões de unidades, consolidando a Sony como líder. Os jogos amadureceram, explorando temas profundos e criando mundos imersivos. Videogames deixaram de ser brinquedos e se tornaram entretenimento para todas as idades. A semente plantada por Pong agora era uma árvore gigante, com galhos para todos os públicos. Com a chegada do novo milênio, a internet de alta velocidade transformou os videogames em experiências globais. O Xbox popularizou o jogo online com a Xbox Live, tornando o multiplayer acessível e social. Os esportes explodiram, com torneios milionários e jogadores profissionais. Jogos como serviço, como World of Warcraft e Fortnite, mantêm os jogadores engajados por anos. Lojas digitais mudaram a forma de comprar e distribuir jogos. Plataformas como Twitch e YouTube Gaming transformaram jogadores em criadores de conteúdo. A internet conectou toda a cultura gamer, criando comunidades globais. Jogar nunca foi tão social, acessível e inovador. Chegamos a 2025, com mundos fotorrealistas, realidade virtual e inteligência artificial, moldando novas experiências. O cloud gaming permite jogar em qualquer tela, e a tecnologia avança mais rápido do que nunca. Mas, acima de tudo, a história dos videogames é feita de pessoas, desenvolvedores apaixonados e jogadores que vivem aventuras inesquecíveis. Videogames são arte, diversão, conexão e emoção. Cada um tem sua própria história com os games, marcada por memórias e descobertas. A jornada dos games é fascinante, mas o controle sempre esteve em nossas mãos. E o melhor, a aventura está só começando.